estivemos ali naquela live falando o quê? Sobre depressão, e que muitas vezes culmina no suicídio. Então, iniciando o Setembro Amarelo, que é uma batalha aí contra o suicídio, então fomos fazer essa live. E pensando nisso, depois percebendo a quantidade de pessoas que esteve entrando em contato comigo e se abrindo, inclusive, eu já tinha essa experiência de consultório. Irmãos, 80% dos meus pacientes são cristãos, muitos deles obreiros. E a gente, por um lado, tem um lado positivo, que a gente percebe que as pessoas estão buscando ajuda, recorrendo. Por outro lado, a gente fica percebendo que como as pessoas, né, têm se afastado de Deus. Então, eu penso que como Jesus foi muito sábio, né, como sempre, quando ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos buscar respostas em outras coisas. Deus permitiu a ciência, a medicina, a psicologia, mas também nós temos que saber o que é de Deus, né? E eu penso que esse vazio, que essa aflição que muitas pessoas sentem, é falta de Deus. É falta de algo que preencha, que muitas vezes nós não vamos encontrar em outro lugar. E essa falta, né? Eu gosto muito, todos sabem que a minha abordagem é a psicanálise, porque a psicanálise, ela fala que nós somos seres desejantes, que nós somos, que nós sempre vamos portar a falta. E, obviamente, dentro da ciência, fala, quando você é um ser desejante, então o que te motiva é o desejo, e assim que você tem um desejo satisfeito, você vai em busca de outro desejo. E, na verdade, é isso mesmo, né? Todos nós observamos isso no nosso cotidiano. Muitas vezes nós temos o sonho de quê? De se formar. Aí, quando você forma, você tem um desejo o quê? De ganhar dinheiro, né, com a sua profissão. Quando você tem vontade de ter um carro, basta que esse carro ande, muitas vezes, né? Daí a pouco você quer o quê? Não, você quer um carro zero. Daí a pouco não basta ser um carro zero, um carro 1000 já fica assim, né? Muito ruim. Você já quer um carro top, né? Uma BMW, aí você começa a sonhar. Isso é natural do ser humano, porque nós somos seres desejantes e nós sempre portamos a falta. Agora, trazendo isso para o nosso lado espiritual, o que é essa falta? Nós sabemos que nós fomos criados para portar essa falta, por quê? Porque essa falta só é preenchida com Jesus, né? Nós já somos os seres que o quê? Aquele que nasce olhando para cima. Nós precisamos, né, da fé, nós precisamos de crer em algo para que a gente possa realmente ter uma esperança. O que é a depressão? É a falta de esperança. A pessoa que está depressiva, ela não tem expectativa, ela deixou de ter esperança. Então, ela deixou, inclusive, de desejar. Se eu não tenho esperança, como que eu vou desejar? Ou se eu não desejo, como vou ter esperança? Então, amados, e aí eu fiquei pensando que talvez a igreja, logo que eu cheguei aqui, o irmão José falou comigo sobre isso. A gente percebe tantas coisas que a gente pensava de uma forma e que a gente precisa repensar, né? E eu disse, é verdade, né? E isso é bíblico. Por quê? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Então, nós temos que renovar. Não é renovar a palavra é viva e eficaz. Deus, ele é imutável. Mas o que se renova é a nossa fé, é a nossa visão e a revelação que é nos dada. Para cada tempo, para cada pessoa, Deus tem uma revelação. Um novo modo de agir. O Espírito Santo tem um novo modo de agir. Precisamos buscar a revelação do Senhor para saber como é que o Espírito Santo quer liberdade para agir no nosso meio. E entendermos que nós somos igreja em qualquer lugar. Eu sou igreja, você é igreja. Isso aqui é só o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Então, aonde eu for, eu sou igreja. E ali o Espírito Santo tem liberdade de agir.
Então, nós precisamos buscar de Deus revelação. Eu sempre gosto de citar os filhos de Isacar. A palavra de Deus fala que os filhos de Isacar, eles tinham o quê? O discernimento dos tempos. Nós precisamos discernir os tempos e saber e buscar de Deus entendimento para que nós possamos ser instrumento de trazer a paz de Cristo, a paz de todo entendimento, que é o que está faltando ao ser humano. Por isso as pessoas estão depressivas, por isso as pessoas estão ansiosas, por isso as pessoas estão desesperançosas. Por quê? Porque está faltando discernimento, entendimento de quem? De quem de fato e de direito teria que estar fazendo. Quem são os embaixadores aqui? Quem são os embaixadores? Então, nós temos que buscar saber qual que é a nossa missão enquanto embaixadores. E aí, continuando a chamada, né, da live de ontem, e devido a essas conversas, eu hoje pedi a Deus, na verdade, outra pessoa iria estar pregando, o irmão Wendel me pediu, então, para trazer essa palavra. E eu falei, então, eu acho que é algo que a igreja está precisando. Primeiro, nós nos curamos, depois a gente leva a cura para os lá de fora. Então, a gente precisa entender que a igreja também está doente. Existem entre nós enfermos, e a palavra diz o quê? Que quando estiver entre nós enfermos, o que a igreja faz? Ora. E aí, quando nós somos curados, nós então somos o quê? Instrumento de cura, para curar outros. Amém, queridos? Então, irmãos, hoje eu quero falar de Davi. Que Davi era um homem de convicções. Era um homem de certeza. O que tinha em Davi que ele era o homem segundo o coração de Deus? Quem que não quer ser o homem segundo o coração de Deus? Qual a mulher aqui que não quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Não é, amados? Então, precisamos o quê? Estudar. O que esse amado fazia que ele era segundo o coração de Deus? Né? E aí, alguém pode pensar assim, não, mas ele era segundo o coração de Deus, então ele era perfeito. Nada perfeito. Nada perfeito. Muito pelo contrário, fez coisas terríveis, né? Mas Davi, ele mostra que ele é o homem segundo o coração de Deus quando o quê? Quando ele percebe um pecador e ele confessa o pecado. Ele mesmo fala, enquanto escondi o meu pecado, até os meus ossos apodreciam. Mas quando confessei, consegui do Senhor, o que, irmãos? A vitória, o perdão. Então, eu quero ler lá em Salmo 139, no versículo 14. E o nome que eu vou dar a essa pequena mensagem é Davi, um homem de convicções. Diz assim, eu te louvo porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Quantas pessoas hoje, amado, estaria com essa autoestima? Como Davi. Olha o que ele fala, eu te louvo porque me fizestes maravilhoso. Pensa. Estava se achando, não estava? E aí depois vocês acham que eu me acho. Eu nunca cheguei aqui para os irmãos e falei que eu me acho maravilhosa, apesar que eu me acho. Né? Então, é muita autoconfiança, é uma autoestima muito grande. Né? Então, amados, a baixa autoestima, ela está ligada a dois fatores. Primeiro, a dificuldade de autoaceitação. Então, hoje, nós vivemos num mundo onde nós perdemos os valores. O que acontecia antes? Nós tínhamos parâmetros de certo e errado. Então, nós tínhamos uma forma de entender o que está certo ou o que está errado. Né? Nós tínhamos lideranças, a família tinha um pai. Né? Durante muito tempo, nosso sistema foi o quê? Patriarcal. E por isso também a ideia de família, né? O que Deus quer? Deus sempre quis viver o quê? Em família. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, a família. Né?
E como é que nós recorremos a Deus? Como Deus Pai. E aí o que a modernidade traz? A queda do falocentrismo. O que é a queda do falocentrismo? É a queda do nome do Pai. Famílias e famílias inteiras, onde filhos, principalmente no Brasil, sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, as coisas foram se relativando. Então, tem um psiquiatra e psicanalista, chamado George Forbes, que ele está chamando esse momento, ele fala que ainda não tem uma nomenclatura que abarca tudo o que está acontecendo, mas ele tem chamado de o homem desbussolado. Né? Porque ele fala que antes nós tínhamos uma bússola. Nós tínhamos uma liderança quando nós nascíamos, que era o pai, que apontava a direção. No emprego, nós tínhamos o chefe, que apontava uma direção. Na igreja, nós tínhamos os pastores, os padres, que apontavam a direção. Agora, por quê? Porque nós tínhamos crença, nós tínhamos valores absolutos. O que agora acontece? É tudo o quê? Relativo. Ah, por que isso? Por que isso? Ah, mas eu não concordo com você, não. É relativo. Né? O que as mídias sociais propõem? Todo mundo pode dar opinião sobre tudo. Todo mundo virou conhecedor de tudo sobre tudo. Né? Ah, porque eu acho. Né? Então, amados, o que acontece? As coisas foram se relativando demais. E aí, então, o autoconceito ficou complicado, porque aí alguns, uma grande minoria, né, mostra lá uma vida maravilhosa, nariz maravilhoso, né, uma cabeleira maravilhosa, corpos perfeitos. Aí eu com esse cabelinho mirrado, que passa a vida inteira lutando com esse cabelinho pouquinho, né, vou pensar assim, poxa vida, né? Eu não posso nunca, não vou nunca chegar num padrão de beleza desse. Né? O coitado lá, que tem um narizinho avantajado, ele vai trabalhar dia e noite para guardar dinheiro para poder fazer a plástica para entrar no nariz do artista de televisão. Né? As mulheres vão atrás do corpo perfeito, e aí, para ter acesso ao pitangui, ela precisa trabalhar 20 anos, aí ela trabalha 5 e vai no açougueiro da esquina. Mas o mais importante é o corpo perfeito. Né? E isso é o quê? É uma baixa autoestima. Eu disse que a primeira é a dificuldade de autoaceitação. E a segunda é o quê? A falta de autoconceito. O que é a falta de autoconceito? Conhecimento de quem você é. E eu sempre disse aqui, para eu saber quem eu sou, eu também preciso saber quem Deus é. Porque eu sou imagem e semelhança dele. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou conhecer a mim? Não é, amados? A palavra de Deus não fala, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o teu próximo se você não ama a si? Então, essas coisas todas passam o quê? Por conhecimento. Por isso que o conhecimento liberta. O conhecimento é libertador em todas as instâncias. Né? Se até uma máquina de lavar que eu compro, se eu não leio o manual, eu não vou usufruir tudo daquela máquina, tudo que ela pode me fornecer. Então, primeiro, nós precisamos nos conhecer para saber quais são as nossas habilidades. Amados, Deus perfeito do jeito que Ele é, Ele criou você como a melhor obra dEle. Cada um de nós foi criado assim. Eu fico vendo Deus fazendo cada um de nós, e ao término Ele olhar e falar, viu Deus que era bom, e viu Deus que era perfeito. Quantas habilidades Ele não nos colocou? Muitas vezes nós morremos sem sequer saber quais são as nossas habilidades. Nós sequer sabemos, conhecemos o nosso manual, como é que a gente funciona. A gente sequer sabe como é que a gente funciona diante de um problema, porque a gente não enfrenta. A gente não confronta. A gente tem um entendimento de que confronto é algo ruim. Quando, na verdade, quando você confronta, é o que? É um momento de descobertas. Né? Lá em 1500, por volta, lá as descobertas marítimas, qual que era o tema?
Navegar é preciso, viver não é preciso. Por quê? Porque as descobertas eram mais importantes, inclusive, do que a vida. Se eu morresse desbravando novos mundos, era o quê? Motivo de quê? De honra. Né? Então, a gente precisa saber o que é importante nas nossas vidas. Então, a dificuldade de autoaceitação pode ter alguns fatores: rejeição, traumas, perfeccionismo, rigor no julgamento, rigor em julgar o belo, sentimento de não enquadrar nos padrões ditados pela moda, pela sociedade. E aí eu fico pensando, amados, quantas pessoas têm trauma de infância? Porque, às vezes, o próprio pai e a própria mãe, pasmem, cristãos, falam coisas que não devem. Fala para o filho que ele nunca vai ser nada, que ele é um preguiçoso. Ainda que o filho seja preguiçoso, profetize bênção. Nunca digo para um semelhante, para uma pessoa, que ele não vai ser nada. A minha filha, Priscila, ela nem gosta que eu dou muito exemplo. Mas ela fala: mãe, a senhora é tão carinhosa com as outras pessoas, e comigo a senhora é brutona, mãe. A senhora é isso, a senhora é aquilo. E eu digo para ela: o afinador do violão sabe onde que ele pode puxar a corda, até onde que ele pode puxar a corda. Eu sei o seu potencial, eu sei o que você pode. Né? Então, amados, nós precisamos, Deus sabe até onde que ele pode puxar a corda. Nós é que não sabemos o quanto nós podemos suportar. Porque nós não nos conhecemos. E o povo lá de fora já sabe disso. Né? O filósofo lá, Sócrates, já dizia: conheça-te a ti mesmo. Né? O outro vem e fala: penso, logo existo. Paulo chega e diz: se há alguma coisa que precisa ocupar a sua mente, o quê? Seja de boa fama. Seja bom. Então, o que eu estou fazendo? Será que eu estou vivendo como eu fui planejado para viver? Então, queridos, por isso que muitas vezes nós, igreja, não estamos sendo valorizada como lugar de graça. A igreja não está sendo mais refúgio de quê? De paz, de graça. Antigamente, quando as pessoas estavam desesperadas, quando elas estavam angustiadas, onde é que elas batiam, amados? Onde é que elas iam? Elas podiam falar que fosse, viver a vida que quisesse, mas quando elas se viam desesperadas, onde é que elas iam? Na igreja. Porque elas sabiam que lá era o quê? Era um lugar diferente. Era um lugar de paz. Era um lugar de liberdade. Era um lugar de graça. E por que isso tem mudado? Porque muitos de nós não estamos sabendo viver como Cristo nos ordenou que vivêssemos. Como Cristo nos ensinou a viver. Ele é o modelo. E aí, quando eu vejo a questão do autoconceito, que é desvalorização de si, e a valorização de valores contrários aos seus, a falta de autoconhecimento. Ou seja, desvalorização de si. Aí você tem medo de tudo. Hoje, eu nunca vi uma época de tanto homem medroso. Na época que eu era jovem, rapaz, chegava em você assim, se você dissesse um não, no outro dia ele estava pronto para outra. Hoje, se uma moça falar um não para um rapaz, ele entra em pânico, ele desespera. Uma moça, se for chegando à idade e ela não casar, ela entra em pânico. Porque parece que as coisas só têm alegria, só têm fundamento se for daquele jeito ali. Sabe? Então, as pessoas não aprenderam a receber um não.
Irmãos, não vai matar por causa de um não. Quantos não que a minha geração recebia? Hoje ninguém pode dizer não para uma criança. Não pode dizer não, porque senão ela vai ficar frustrada, ela vai ficar traumatizada. Que é isso, amados? Aí você vai deixar a criança fazer o que ela quer, dar tapa na cara da mãe, dar tapa. Aí você tem que ver uma pessoa corrigindo seu filho, porque você está aqui sendo estapeada e não pode falar não, porque senão a criancinha vai ficar traumatizada. Né, irmã Neila? Já pensou? Eu e você nos dias de hoje, com criancinha pequena? Né? Complicado, amados, né? Muito complicado. Porque a gente tem medo de fazer a coisa certa. Por quê? Porque tudo é relativo. E fazer a coisa certa, muitas vezes, está no instinto. Antigamente, você já ouviu falar em curso para mãe? A pessoa, para ser mãe, para ser pai, tinha que fazer curso? Tinha, amados? Não, era o quê? Instinto. Né? Por instinto. Fizemos muita besteira? Sim. Quantos de nós não olham para trás e falam, se fosse hoje, faria totalmente diferente? Mas é a evolução da humanidade, foi assim. Foi assim. Então, há hoje muitas coisas boas que a gente pode aprender e não repetir? Sim. Sim, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Por isso, então, nós precisamos buscar o quê? Discernimento. Né? Nós precisamos buscar discernimento. E aí, amados, eu quero falar um pouquinho sobre Davi, que foi o texto que eu li, que ele é para nós um grande modelo. Por quê? Porque Davi, ele era um dos improváveis. Ele tinha 7 irmãos, tudo alto, né? Tudo aos olhos muito, muito melhor do que ele para ser um rei, dentro dos critérios que as pessoas julgavam. Então, ele era um improvável. Quando Samuel chegou na casa dele para ungir o rei, Jessé nem lembrou de Davi. Amados, 2 coisas aconteciam ali. Primeira, a visita do profeta. Era um motivo de muita honra. Então, já era motivo suficiente para que Jessé reunisse todos da família. Segundo, eles iam sentar à mesa. Sentar à mesa naquela cultura era momento de honra. E Davi também não foi lembrado. No entanto, Deus falou com Samuel para que ele não se assentasse à mesa enquanto Davi não chegasse. Cada um de nós é importante para Deus. Deus investiu tempo quando fez você. Deus investiu tempo para que você estivesse aqui. Então, o que você está fazendo para valorizar a vida que você tem? A vida que Deus te deu. Por que as pessoas estão tirando a vida? Por que as pessoas estão desistindo da vida? Porque sequer elas sabem por que elas estão aqui. Porque sequer elas sabem quem elas são. E qual o sentido da vida. Então, amados, e aí, Davi, nesse momento, ele podia pensar, nossa, né? Ninguém nem lembrou de mim. E Davi fala isso, lá no Salmo 27, 10, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me escolhe. Nós somos tão especiais, que ainda que o nosso pai e a nossa mãe, ainda que seu marido, ainda que sua esposa, ainda que seu chefe, não te escolhe, Deus escolhe. Deus escolhe. Amém? Jessé,
ele nem percebeu, ele jamais imaginou que o novo rei seria quem? Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Naquela cultura, amados, pastor de ovelha era aquilo assim, sabe? Para criança. Davi era criança. Ainda hoje, né? Quando você fala que você é pastor, o que as pessoas pensam? Preguiçoso, ladrão, né? É mais ou menos isso que aí fora as pessoas têm o conceito de pastor. Então, naquela época não era diferente, né? E, além de Davi ser pastor de ovelhas, eram poucas ovelhas. Você imagina se a pastora Regina fosse ficar preocupada que, mas eu sou pastora o quê? De menos de 100 ovelhas? Né? Se fosse pensar, nossa, mas que coisa, ser pastora? De uma igrejinha pequenininha lá na Vila Redenção? Mas eu quero ser a melhor pastora que a igreja de Vila Redenção já teve. A gente tem que buscar a excelência. Se for para ser pastor de 10, ser o melhor pastor de 10. Vamos arrancar a ovelha da boca do leão, do urso. Davi, ele era tão especial que mesmo quando o urso matou a ovelha, ele foi buscar a ovelha morta. Alguém poderia dizer, mas para que buscar a ovelha morta? Já era, já morreu, já foi. Ele falou, nem um tantinho de lã não vai ficar. Vou trazer de volta. Isso é autoestima. Isso é autoestima, de saber que não importa o tamanho do seu ministério, o tamanho do que você foi escolhido para fazer, mas você fazer com excelência. Você receber uma missão e falar, estou pronta. Eu gosto de pessoas assim, amados. Eu gosto de desafios. Eu me lembro que, quando eu fui casar, meu marido não casou enganado. Não pode reclamar, ainda bem que nunca reclamou. Porque minha mãe, eu me lembro, eu tinha 15 anos, e a minha mãe sentou ele e falou, olha, não sabe cuidar de casa, nunca fez uma comida, então, você que sabe. E eu olhei aquilo e falei, mas como assim? Minha mãe está desvalorizando meu passe aqui, ué, que negócio é esse? E eu falei, você é a melhor cozinheira. Não casei para querer ficar em casa, amados. Meu sonho era ser alguém. Mas é o que eu sempre falo para os meus filhos. Não casei para ser dona de casa. Mas enquanto fui dona de casa, eu quis ser a melhor dona de casa. Enquanto eu fui mãe, tentei ser a melhor mãe. Porque tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para honrar a Deus com a nossa vida. Tudo aquilo que for nos dado fazer, nós temos que ser ousados e fazer o melhor. Né? As primeiras vezes que eu fiz uma comida, nem eu não conseguia comer. Mas o pastor comia e repetia. Então, eu louvo a Deus, por quê? Porque o pastor investiu no meu ministério. Ele investiu no meu ministério de cozinheira, ele investiu no meu ministério de esposa, de mãe, porque quando ele tinha que ir para os interiores, eu ficava o quê? Sozinha com 2 filhos para criar. Então, eu tinha que fazer o quê? Ser o melhor. Ser a melhor em tudo que eu fazia. Ainda que aos olhos dos outros eu não fui a melhor, aos olhos de Deus eu sei que Ele sabe que eu dei tudo de mim. Porque eu sei, porque Ele estava do meu lado, me dando força, me dando vitória em todas as coisas, em todos os dias. Né? Porque eu sempre chegava para o Senhor, era para o Senhor que eu chorava. Senhor, eu não dou conta sozinha, mas se o Senhor estiver do meu lado, se o Senhor não desistir de mim, eu vou conseguir. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém, amados? Algumas pessoas falam, como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Né? Por quê? Porque o meu tempo, amados, é um tempo que, primeiramente,
tudo que eu faço, eu dizimo ao Senhor. O meu tempo, todas as coisas. Eu falo, Senhor, o meu dia é do Senhor. O meu dia, 24 horas, é do Senhor. Tem pessoas que pensam que para orar você tem que ajoelhar, né? Entrar para dentro do quarto, ajoelhar e passar ali 1 hora orando. Não. Você ora em línguas. Você ora o tempo todo. Você está lembrando da palavra o tempo todo. Você está glorificando o tempo todo. Você está atendendo alguém, você está falando, Senhor, vem na frente, coloca seus anjos. Amado, essa profissão, esses dias eu passei muito mal aqui na igreja. A Heloísa estava aqui e ela presenciou. Às vezes a gente faz uns atendimentos muito pesados, né? Por isso que, inclusive, a abordagem que eu trabalho, ela tem um tripé. E um deles é o quê? Né? A minha análise, a minha supervisão, para quê? Para que eu possa deixar o que não é meu. Né? O que é do outro tem que ficar lá. Eu tenho que ficar só com aquilo que é meu. Né, amados? Então, nós temos que entender, e Davi, ele sabia que ele era amado. O próprio nome Davi significa amado do Senhor. Nós precisamos saber, sentir que Jesus nos ama. Todo mundo pode estar contra nós, mas se nós sentirmos que nós somos amados pelo nosso Pai, o resto vira resto, amados. Ele não tinha medo de reconhecer seus erros e imperfeições. A gente vê isso lá no Salmo 51, né, que é um salmo de misericórdia, onde ele confessa todos os erros e pecados. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter coragem de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas limitações. Ontem eu falei, na live, inclusive, nós precisamos ter o direito, reconhecer o direito que nós temos de lamentar. Lamentar, amados, é diferente de murmurar. Muitas vezes a religiosidade colocou que para a gente tudo é murmurar. Não se está murmurando, né? Então, a gente precisa saber que tudo tem a intenção do coração. Né? Murmurar é eu me revoltar, é eu ficar ali falando de uma forma revoltada. Né? Lamentar, não. Lamentar é lamentar que você não está bem, que aquilo não saiu do jeito que você queria, mas que você quer ter esperança. Né? Jeremias dizia, quero trazer à memória tudo aquilo que me dera esperança. Então, isso é falar com Deus. Então, ele não tinha medo de enfrentar gigantes, amados. E ele também não tinha medo de depreciação, né? De críticas destrutivas. Nós temos tanto medo das críticas. Né? Nós ficamos gelados diante de medo da crítica. Então, a gente tem medo de tudo que a gente fala. Né? A gente tem medo de esboçar. Isso está acontecendo muito mais aonde? Dentro das igrejas. Enquanto o mundo está lá cheio do eu acho, eu isso, eu aquilo, fala um monte de abobrinha, nós estamos nos acovardando com medo de falar. O diabo colocou uma mordaça na igreja. Porque nós temos medo de falar, de confessar a nossa fé. De falar que Jesus é bom, sabe por quê? Porque Deus está morto. Para o mundo lá fora, Deus está morto. Então, se eu falar de Deus, eu sou o quê? Criticado. Então, eu fico na minha. Né? E Deus, o próprio Jesus fala, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele também. Então, o que eu quero deixar para os irmãos hoje, né? Para que nós possamos buscar devolver em nós a autoestima. Para isso, nós precisamos de autoconhecimento. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para as nossas vidas. Vamos olhar para as nossas habilidades. Esses dias eu atendi uma moça, e ela falando das dificuldades, às vezes vai vivendo uma vida medíocre, porque não vê expectativas. E eu, de repente, abri um leque de oportunidade, de coisas que ela podia fazer.
E ela foi embora, e da outra vez ela voltou, e ela falou assim, nossa, eu pensei nisso, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, né? E tal. E aí, eu falei, tá vendo quantas coisas? Ela falou, nunca tinha pensado nisso. Né? E eu falei, pois é. Então, muitas vezes, a crise, né, ela vem para abater. Mas as pessoas que têm autoestima, o que elas fazem? Na crise, cria. As maiores invenções foram criadas em tempo de crise. Né? Porque em tempo de crise, quantas pessoas ficaram 3, 4 meses em casa? Pensando no nada? Nem os marginais, nem as pessoas que estão encarceradas, elas ficam lá pensando no nada. Elas ficam ali 24 horas pensando num jeito de sair de lá. Quem não tem expectativa de sair de lá, querem viver a vida daqui de fora lá dentro. Então, eles compram drogas, eles têm televisão lá dentro, né? Mas eles passam o tempo inteiro, nessa pandemia, o que teve fazendo golpes. Quantas pessoas foram vítimas de golpes? Golpes muito bem feitos, muito bem arquitetados, né? Pensa, se essa criatividade toda fosse usada para o bem, né? O Brasil já era país de primeiro mundo, com certeza, porque brasileiro é criativo, né? Então, pense nisso, amados. Pense nisso, né? Olhe um pouquinho para dentro de si. Pensa que no mundo de tanta pessoa com alto baixa estima, com depressão, com ansiedade, o que você pode fazer a diferença? No que você pode contribuir? No que você pode mostrar a glória de Deus em você? Né? Em tudo nós somos atribulados, porém em tudo nós somos vitoriosos. Amém? Que Deus possa abençoar a semana de todos nós, lembrando que sempre, aonde nós estivermos, nós temos que ser embaixadores, nós temos que ser a presença de Deus aqui na terra. Amém?